Prepare os nossos corações sempre para o momento da boa palavra e por esse momento todo de adoração a Ele. Nesse espírito, meus irmãos, eu peço que abram suas Bíblias no Evangelho de João, escrito por João no capítulo 13, os versos 21 até o 30. Nós fazemos questão que as crianças fiquem no culto, né? Elas não saiam para a classe, ela tem um momento da classe delas de manhã, mas para nós é muito mais importante que elas aprendam e convivam esse ambiente de culto com outras crianças, com adolescentes, com adultos, com idosos. Mais importante que nós enxergamos como liderança da igreja é que elas fiquem aqui. Elas vão aprender, o Espírito Santo vai operar, fiquem tranquilos. Eu já contei uma história aqui que nós convivemos com isso numa igreja e a família disse para nós que seus filhos, até os 15 anos mais ou menos, que é a adolescência, estavam participando de um culto paralelo ao culto que acontecia dentro do salão principal da igreja, e só que o culto deles era dirigido por eles mesmos, também adolescentes, e acabava muito rápido, e eles ficavam numa praça interna da igreja. Isso não era muito saudável. Essas crianças, elas cresceram o tempo todo sem esse ambiente de culto. Aqui é um ambiente eclesiástico, aqui é um ambiente de adoração eclesiástica, onde a igreja toda se ajunta para adorar a Deus. Então eu sei que não é fácil, né? A gente sabe que é uma luta se controlar crianças, mas aí os pais têm que ter bastante cuidado, carinho, e a igreja, meus irmãos, tem aprendido a lidar com isso, tá bom? Vamos lá. Esse texto aí, então, crianças, é um ambiente que Jesus está com seus discípulos em volta de uma mesa. Capítulo 13 inteirinho está tratando disso. Ele ali, em determinado momento, Jesus ajuntando os discípulos, eles vão cear, ele vai cear com os discípulos, tá bom? Mas também ele vai lavar os pés dos discípulos, vai enxugar os pés dos discípulos. Mas agora no texto de hoje nós vamos ver que Jesus em determinado momento ele fica triste, profundamente entristecido. E a gente vai ver por quê, porque havia alguém ali no meio dos seus discípulos, no meio daquela igreja, que o trairia. Seu coração entristece profundamente. Ele sabia disso. Então esse é o ambiente em que nós vamos estar falando ou trazendo a mensagem dessa noite. Então vamos lá a partir no capítulo 13, a partir do verso 21. Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um de seus discípulos, aquele a quem ele amava. E esse fez a Simão Pedro um sinal, dizendo: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, obviamente que Jesus amava, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é que te trairá? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer? Faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compre o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. E tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Essa, meus irmãos, é a última semana de Jesus em Jerusalém, narrada por João. A gente vai se lembrar que até o capítulo 12, até o capítulo 11, está tratando dos milagres. João escolhe alguns milagres, Jesus descreve 7 milagres, e descreve esses milagres, porque João tinha um propósito. Ele diz que Jesus fez esses milagres para que as pessoas vissem, e também lendo, João, e vendo e lendo, crescem e crendo, em Jesus Cristo, tivessem a vida eterna. Esse era o propósito dos milagres. Milagres têm que ter propósito na vida das pessoas. Termina o capítulo 12 dizendo, no verso 36, 37,
que nem as pessoas não creram em Jesus. Ora, depois do milagre eu já repeti isso aqui, né? Da ressurreição de Lázaro, eles não creram. Sim, o povo não creu, a liderança não creu, muitos poucos creram. Jesus, o que ele faz a partir do capítulo 13? Ele começa a se ajuntar então agora com os seus discípulos. Na verdade, a expressão melhor do que discípulo é apóstolo. Ele está lidando agora com um grupo de pessoas que ele chamou e agora ele está trabalhando com elas, ainda que neste meio havia alguém que o trairia no meio deste grupo. Jesus se direciona para eles como sendo um último momento, uma última oportunidade, mas bem planejada, não fora de tempo, mas planejada por Jesus, para que eles pegassem desse ensino e eles pudessem praticá-lo e eles pudessem fundamentar, né, a partir do que eles aprenderam de Jesus, as doutrinas que ergueriam as igrejas em todo o mundo antigo e até os dias de hoje. Então trata-se desses últimos acontecimentos que vão apontar, na verdade, agora, né, nessa última semana, para a prisão de Jesus, para a sua crucificação, seu sepultamento, para a sua ressurreição e a sua volta ao céu. Esses acontecimentos estão próximos. Claro que depois que ele ressuscita, ele passa um período de tempo ainda com os discípulos, depois ele sobe ao céu. Nesse capítulo 13, a gente percebe esse ato de lavar os pés, que é bem conhecido no nosso meio. Já passamos, né, os primeiros versículos pregando eles aqui na igreja, e Jesus queria passar esses ensinamentos, como eu disse, muito importante para a base e para a fé dos seus discípulos. Ele começa, meus irmãos, tratando nesse lava-pés, com duas coisas que nós precisamos enxergar nesse ensino de Jesus Cristo. Tem um ensino profundo, teológico e prático, né? Então vai muito além de apenas uma cerimônia de lavar os pés de alguém. Bom, eu cresci, né, dentro de uma religiosidade cristã, que isso era praticado, né, numa quinta-feira, uma vez por ano, pela liderança da igreja que eu servia, e ela fazia isso como um ato de humildade. Mas o texto bíblico, ele não está tratando desse ato prático de lavar pés, tão simplesmente, né, lavar os pés de alguém. É muito mais profundo. O ato prático aponta para a condição de servirmos uns aos outros, mas há um profundo ensino teológico que aponta para o que Cristo vai fazer servindo-nos através da cruz do Calvário. Isso é muito importante que nós entendemos. Nesses versos 21 até o 30 que nós lemos, Jesus está tratando então, como parte desses últimos acontecimentos, da sua traição, mas também de quem iria traí-lo. E Jesus deixa isso bem claro no meio de seus discípulos ali. No verso 10, um pouquinho mais atrás, se a sua Bíblia estiver aberta, nessa cerimônia de lavar os pés, Jesus já havia dito para eles que nem todos eles estavam limpos. Diante do questionamento de Pedro, diante de toda aquela situação, ele vai falar que nem todos estavam limpos. E esse limpo aí é muito claro que é pela palavra de Jesus. Nem todos ali estavam prontos. Nem todos estavam preparados, como diz no verso 18. Nem todos estavam preparados para cumprir o propósito desse ensino de lavar os pés, desse serviço uns aos outros que estava por trás da atitude de Jesus Cristo. E ele começa dizendo aí, ditas estas coisas, e aí, meus irmãos, no verso 21, é uma referência ao que ele acabara de explicar sobre essa cerimônia do lava-pés, ou seja, dita essas coisas, especialmente o verso 20, quando ele diz assim, em verdade vos digo, ele está fechando aquela conversa, quem recebe aquele que eu enviar, estará recebendo a mim, e quem me recebe, estará recebendo aquele que me enviou. Aqueles que formam o grupo de apóstolos e posteriores discípulos de Jesus Cristo, são aqueles que estão recebendo a palavra de Jesus. Aquelas pessoas que receberem esses
que estão com Jesus e o servem, estarão recebendo o próprio Cristo. Mas Jesus diz nesse versículo aqui, muito mais do que isso, estão recebendo o próprio Deus. Mas o texto diz mais que ele está angustiado. Jesus encontra-se nesse momento perturbado, ele sabe do que está para acontecer, é uma comoção interior, e por algo inevitável, porque ele diz aí, em verdade e em verdade. Essa afirmação, quando repetida, acontece diversas vezes nas Escrituras, está dizendo que é algo que acontecerá. Isso é inevitável, estava para acontecer. O que estava para acontecer? Essa traição, a sua prisão, a sua crucificação através das mãos, de um homem que o trairia. Aqui a gente pode perceber a humanidade de Jesus, o Jesus divino e a sua humanidade se expressando através desse ato de perturbar-se, de sentir-se angustiado. Ser traído, meus irmãos, naquela cultura judaica e oriental, naqueles dias, era motivo de constrangimento e humilhação. Alguém que é traído por alguém em determinado grupo era um indício enorme de grande humilhação e constrangimento. Lá atrás, no capítulo 11, verso 33, há uma perturbação, um momento que Jesus se perturba com a morte e com o sepultamento de Lázaro. Ele se sente tremendamente comovido por aquele ato, e é importante a gente acrescentar e associar aqui nesse texto também essa condição de tristeza profunda, como Cristo também olhando para o estado de pecado dos homens e das pessoas. A angústia, meus irmãos, de Cristo, porque Judas o trairia, também a gente precisa perceber aqui que essa traição, tudo isso está acontecendo porque há um pecado no mundo, e esse pecado precisa ser curado, e essa cura envolve morte, essa cura envolve entrega de vida, sepultamento, tremenda humilhação. Por diversas vezes Jesus olha para a situação de Jerusalém e em pelo menos um momento ele vai chorar, ele vai se entristecer profundamente pelo estado em que se encontra Jerusalém. O pecado na vida das pessoas, o quanto afasta essas pessoas do Deus santo e do Deus que salva. Nesse processo angustiante, Jesus traz à superfície que um deles o trairia. No meio deles agora, Jesus levanta isso. Alguém que o trairia, como desferindo ali no meio deles, a Jesus Cristo, como que se fosse um soco paralisante. Porque todos eles começam agora a se assustar. Se lavar os pés foi algo que eles se entristeceram muito, não entristeceram, mas ficaram assustados com Jesus, perplexos. Como pode um mestre lavar os pés se nós não fazemos isso? Porque isso é um trabalho para doulos, para escravos. Agora eles estão vendo que Jesus está dizendo que alguém o trairia, nessa atitude de humilhação, constrangimento. Como pode haver no nosso meio alguém que poderia fazer isso? Em Mateus 26, 22, nesse mesmo contexto aqui de João, eles perguntam e afirmando ao mesmo tempo. Olha o que eles falam: certamente não sou eu, não é Senhor. É como se fosse a voz deles, dos demais discípulos. O que acontece, meus irmãos, é que Pedro, vocês vão perceber nesse texto aí, talvez até por meio de um aceno e em silêncio, parece que ele aponta, para o discípulo amado, e aí discípulo amado é uma denominação dada pelo próprio João, ele que usa mais isso no Evangelho de João, mas também não parece ser algo que ele se determinou para si mesmo, mas algo que aqueles demais discípulos deram para ele. Esse é o discípulo amado. Então ele tomou isso como algo que o identificava no meio deles. Então, o que acontece? Jesus, na verdade, ele não amava só a João, ele amava a todos os discípulos. Vários textos da Bíblia apontam para isso, ele amava a todos. Mas a resposta, meus irmãos, e a ação de Jesus, no verso 26, deixa bem explícito aí tratar-se de Judas Iscariotes.
Então Jesus está falando de um homem específico que está ali no meio deles, mesmo que ele não nomeie Judas Iscariotes, né? Não fale o nome dele. Ele molha o pão no caldo e dá ao convidado, como ele faz aí com Judas no verso 26a. Esse ato de molhar o pão nesse caldo, de servir alguém, era um gesto de distinção com honra. Era muito comum por parte do anfitrião, aquele que está recebendo os convidados. Então, ele pegava o pão e se ele molhasse, desse para alguém, ele está honrando isso. Bom, o tempo todo, Jesus, apesar de saber de quem era Judas, que estava no meio deles, Jesus não o trata com distinção em relação aos outros, nem melhor nem menor, mas trata igual aos outros. Por quê? Porque vai lavar os pés dele também. E agora ele está se servindo ali naquela grande ceia, na ceia maior, onde eles comiam, né, o cordeiro, eles partiam, comiam o pão juntos. Mas Jesus faz aqui esse gesto de molhar o pão e dar a Judas, né, numa identificação clara de julgamento. É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Lá em Mateus 26, 24, nesse mesmo momento, Jesus diz as seguintes palavras: ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Esse momento em que Jesus faz isso, na verdade, Jesus também está apontando como um ato de juízo sobre a vida de Judas, que viria a acontecer posteriormente com Judas, de fato, por uma atitude específica, né, por parte de Judas, mas ele vai se suicidar. Aquilo que Judas já antecipadamente ele planejara no seu coração, e lá no verso 2 do capítulo 13, por orientação de Satanás, porque lá diz o seguinte: enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus Cristo. Agora, ele recebe esse favorecimento de Satanás, que o texto diz que entra nele. É verdadeiramente uma possessão demoníaca. O que nos parece, meus irmãos, com bastante clareza, é como que a pessoa vai dando a oportunidade mesmo para Satanás. Ela tem essa intenção, ela tem planejado no seu coração o que ela deseja fazer, e agora de fato chega o tempo em que Satanás põe em execução o seu plano maior. Judas, na verdade, ele se mantinha firme no seu propósito, e apesar de oportunidades haver tido, ele não resistiu ao diabo, como as Escrituras aconselham que deva ser resistido. É o que nós devemos fazer como servos de Deus. Então, andar com Jesus e até mesmo realizar milagres não são evidências de uma pessoa salva, como não foi para Judas. Isso tem que ser bem reflexivo para nós, né? Tem que chamar a nossa atenção, tem que nos imprensar. Claro, meus irmãos, se somos salvos, somos salvos, mas a gente precisa discernir essas coisas, porque Judas, ele andava com Jesus, Judas realizava milagres. Sabe por quê? Porque quando Jesus envia as comissões, a primeira comissão, a segunda comissão, quando eles retornam dizendo que realizaram em nome de Jesus inúmeros milagres, doentes foram curados, né? Então eles começam a relatar para Jesus o que aconteceu. A verdade é que isso não traz como a segurança para ninguém que é salvo. E às vezes a gente vê muita ênfase, né, nos milagres. Se você ver Lucas 10, 17 a 20, lá está falando: Senhor, em teu nome até os demônios se nos submeteram, quando eles retornam da grande comissão. E agora nós estamos vendo no meio deles um homem que não amava a Deus, não amava a Cristo. Então, é assim que Satanás age naqueles que não resistem a ele, que firmam parceria com Satanás, que não confessam seus pecados a Cristo e sem arrependimento nenhum. Essa era a condição de Judas. Nós já falamos um pouco mais na pregação anterior. Essa era a condição de Judas. Judas não foi um homem que
não teve uma oportunidade de arrependimento. Sim, ele teve oportunidade de arrependimento. O que acontece aqui é que Satanás toma posse de Judas. As ações de Judas, meus irmãos, nós vimos anteriormente que elas cumprem as Escrituras Sagradas. O Salmo 41, os versos 9 e 10, ele vai tratar disso, que está cumprindo as Escrituras. E é triste, né, nós pensarmos que um homem põe a sua vida a serviço do diabo e na condenação de um justo. Mas a gente viu que Judas não foi coagido por Jesus Cristo, ele agiu em livre e espontânea vontade. Diversas vezes nós vamos encontrar nas Escrituras essas afirmações de que Judas, de fato, ele estava no meio dos discípulos e dos apóstolos, escolhido por Jesus, mas não salvo. Ele estava ali porque ele amava o que ele fazia. Ele amava cuidar do dinheiro, porque ele gostava de ter o dinheiro para si. João não poupa palavras no capítulo 12, por exemplo, no capítulo 6, para falar que de fato ele era um traidor, ladrão, e amava o dinheiro, mas não amava os pobres, como muitos talvez pensassem. Satanás então toma posse de Judas. E Jesus então, meu irmão, sabedor do tempo de Deus para esse propósito de redenção, e de que Judas já tomara a sua decisão infame, ele diz a Judas que inicie então seus maléficos intentos, aí no verso 27. O tempo então de Deus já estava, como sempre, em profundo e rápido andamento, e todo esse desfecho da morte e do sepultamento, a ressurreição que viria, adviria da traição de Judas. Tudo isso estava em curso, estava em andamento. Então, meus irmãos, uma coisa que a gente não pode perder de vista aqui também, que Jesus Cristo, ele não perdeu o controle. Quando Judas trai, está no controle sim, de Deus e de Cristo. Embora não há coação, tudo está no controle. É bom nós pensarmos então que tudo que está acontecendo não está fora do controle de Deus. Deus, o grande Deus que olha e que vê todas as coisas, nada foge. A pior coisa que possa acontecer é do conhecimento de Deus. Sim, Ele está sabendo de todas as coisas. Nós, como cristãos, temos que saber fazer juízos com relação a Deus, quando nós vemos algumas coisas acontecendo, e às vezes o mundo está julgando Deus. Nós temos que saber, temos que entender esse Deus soberano, Senhor do céu e da terra. Todos então percebem o que Jesus diz para Judas, mas eles não sabem do que se trata, porque provavelmente, meus irmãos, eles não ouviram com clareza a revelação da traição de Judas. Estavam ali perto, provavelmente quando Pedro pede para João perguntar para Jesus, Pedro faz algum tipo de sinal para João, eles não ouvem direito, mas eles ouvem Jesus agora falar com Judas. O que tem para fazer, vai, faz-o depressa. E Jesus sabe do que está falando, e Judas sabe do que Jesus também está falando, mas eles ouvem então, e eles fazem deduções. Eu acho que Judas saiu para comprar alimentos para a ceia, que vai continuar, ou dar alguma coisa aos pobres, porque ele é o homem que cuida do dinheiro, da tesouraria do grupo. Mas Judas, meus irmãos, ele atende imediatamente, porque era o que ele desejava no seu coração, e porque sua vida de discípulo, meus irmãos, ela era recheada, ela era preenchida, ela era cheia de hipocrisia. E aqui a gente precisa entender por que estamos falando desse texto específico aqui, onde Jesus está apontando a sua traição, porque isso tem a ver com essa vida eclesiástica também. Nós precisamos entender o nosso papel como discípulos de Jesus Cristo e agir como tais. Nós precisamos perceber a ação de Judas, ou talvez coisas semelhantes ao que Judas faz. Judas age como um homem que não amava, que não era convertido, que não era regenerado.
Ele não foi regenerado por Deus, ele não foi transformado. Mas e quantas vezes aos regenerados, e as suas reações, elas são reações perigosíssimas, que precisam ser refreadas por Deus e pelo Espírito Santo, para que seja bem sucedido e tenha uma vida de paz e tranquila. Mas Judas, ele vivia uma hipocrisia. Ele fingiu ser um verdadeiro discípulo, quando muitos abandonaram Jesus, lá em João 6, capítulo 6, verso 65 em diante, aliás, verso 62 em diante. A confissão de Pedro, nos versos 68 e 69 desse capítulo 6, ela incluía todos eles, era a confissão deles, inclusive Judas: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Aí nos versos 70 e 71 do capítulo 6, Jesus afirma que escolhera 12, mas um deles era diabo, numa referência a Judas, lá no capítulo 6 ainda. Em Mateus 26, 25, no mesmo momento da ceia que eu citei agora há pouco, ele responde para Jesus: acaso sou eu, mestre? Acaso sou eu, mestre? Né? Sei lá como é que ele fez, né? Como é que foi a encenação de Judas ali diante de Jesus e dos outros? Os discípulos não sabiam. Acredito que não desconfiavam. Porque João, quando ele escreve que ele era ladrão, no capítulo 12, João está escrevendo isso quanto tempo depois, meus irmãos? Muitos anos depois. E agora ele está escrevendo. Sim, então ele coloca já a percepção de quem era Judas, mas eles não naquela resposta em Mateus 26, 25, para a pergunta de Judas: acaso sou eu, mestre? Jesus diz: tu o disseste. Há uma confirmação. Eu não preciso ir mais além, meus irmãos, disso aqui. Aqui nós estamos vendo a base da igreja. Eu gosto de lembrar, quando estou falando dos apóstolos, eu gosto de lembrar que Paulo escreve que a doutrina da igreja é a doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos é o que Cristo ensinou para eles como doutrina. Então todos eles precisavam estar afinados, refinados com Cristo e por Cristo. Eles precisavam entender o que estava por trás de tudo isso que estava acontecendo, ao ponto de João compreender: sim, este homem era o traidor, nele não havia o amor de Deus e nem o amor a Deus. Mas nós precisamos então trazer para nós, esse é o conceito, esse é o princípio dos ensinos bíblicos aqui da igreja. O que isso significa para nós? Somos discípulos de Jesus Cristo? Se sim, que bom. Eu creio que sim. Então tenhamos certeza de que nossas atitudes nunca estão fora do conhecimento de Deus. Esse Deus que tudo vê e tudo enxerga. Nesse aspecto aqui, meus irmãos, dos discípulos, aquele círculo menor, Judas, ele era um enganador, porque ele tinha interesses escusos no que ele fazia, vivendo no meio daqueles irmãos, os discípulos, como uma oportunidade, um oportunismo, para ele se auto-beneficiar. Eu não acho que isso seja comum no seio de uma igreja, mas tenho certeza que não é impossível. E aqui eu não faço nenhum tipo de apontamento, estou pregando como pastor de uma igreja. É possível? Sim, é possível. É comum? Não, não é comum. Eu sempre digo que a igreja, ela é composta de um percentual enorme de salvos, de fato, confessionais a Cristo. Isso não há dúvida. Mas também sempre haverá aqueles que não creram e não crerão no seio da igreja. Mas, meus irmãos, Deus sempre sabe de todas essas coisas. E o fim para o caso de Judas, e atitudes como a de Judas, sem arrependimento, é sempre triste. Porque o pior na vida de Judas não foi a sua morte, como ele se matou, de uma forma carregadíssima, dura, difícil, dolorida.
mas a condenação eterna é o maior mal que qualquer homem possa, infelizmente, aguardar algum dia. Uma outra coisa nós podemos saber que se apresenta com mais frequência do que ser uma pessoa que não ama a Deus. Alguém que ame a Deus, que é um discípulo, mas muitas vezes negligente com a sua vida espiritual. Isso é mais comum. E aqui não estamos falando que não seja alguém que tenha sido regenerado por Deus, mas ele é negligente, é descuidado com a sua vida espiritual. Ele rejeita os mandamentos no sentido de uma obediência plena a Deus e toma muitas decisões que não são de acordo com a vontade de Deus. E é interessante a gente pensar, e aí, mas pode ser salvo? Claro que pode. Claro que pode. E qual a diferença de alguém que é regenerado, desobediente muitas vezes, não todo o tempo, e alguém que é regenerado e obediente, ainda que pecador também? Eu estou falando de um regenerado negligente, que não cuida da sua vida espiritual, que de vez em quando tropeça aqui, cai acolá. Terrível isso, né? Então, a diferença, meus irmãos, não é que esse negligente, por causa disso, ele vai para o inferno. E a gente tem que tomar cuidado para nós não ficarmos condenando pessoas pelo que nós vemos. Não temos esse direito. Mas o grande problema talvez esteja no seu sofrimento, nas suas dores, nas coisas que sobrevêm sobre ele no dia a dia, por causa da sua ausência de vida espiritual, de convivência com Deus, de uma vida devocional sincera, de um temor a Deus sincero, persistente, perseverante, um tremor diante de Deus. Nem sempre essas coisas, talvez seja um cristão muito oscilante, então as consequências sobre a sua vida vão vir, não tem jeito, e não só sobre a sua vida, sobre a sua comunidade, sobre a sua família, atos de irresponsabilidade que reflete na vida dos meus filhos, dos meus irmãos também. Um viver vazio, cheio de dissabores e consequências diversas, brechas ao pecados e pecados não confessados. Então, como discípulos, não devemos perguntar com esse ar de hipocrisia: por acaso sou eu, Senhor? Ao invés disso, Senhor, eu sei que pequei contra ti, perdoa-me. Talvez lembrarmos do Salmo 51, onde Davi fala com clareza: Senhor, sou eu. Porque no começo ele foi hipócrita, ele chegou cheio, todo limpo diante do profeta. Aliás, o profeta chegou diante dele, e quando o profeta conta uma história e ele fala: nossa, que injustiça que eu estou vendo nessa história, esse injusto devia ser preso e justiçado. Esse homem dessa história é você, Davi. Aí ele cai. Veio o sofrimento? Veio, mas passou. Mas agora ele não está agindo dessa forma, ele está agindo com confissão, no Salmo 51. Perdoa-me, Senhor. Então, no segundo momento, pensa com base num Deus que é onisciente, que sabe todas as coisas, Ele é perdoador, Ele é amorável e misericordioso. Que cristãos deveremos ser nós, então? Uma outra pergunta: como deve ser nossa atitude diante daquilo que Deus fez por nós, quando Ele nos regenera, a preço do sangue do seu Filho, ali na cruz? Como eu ajo sendo um filho de Deus? Sou um crente religioso ou um discípulo verdadeiramente regenerado? Ou sou regenerado, mas negligente? Essa pergunta é para mim, primeiramente. Por quê, meus irmãos? Deus quer poupar-nos de sofrimentos. Deus quer poupar a minha geração de sofrimento.
Então isso depende sim da minha fidelidade e o meu cuidado como cristãos hoje. É estreito mesmo o caminho. Jesus nunca falou que é largo a porta que vai para o céu. Pelo contrário. Então, uma resposta, se sou convertido, sou um crente apenas religioso, né, um religioso apenas ou um discípulo convertido, ela pode ser uma resposta restrita. Eu posso dizer apenas que sim, eu sou um crente e obedeço a Deus. Sou um crente sim, ok. Mas o desfecho dessa resposta ele precisa ser mais amplo, através de atitudes, com testemunho de fé em Cristo, capaz de permanecer firme e fiel aos mandamentos de Cristo, seguindo, servindo como fiel cristão. Então tá bom, eu sou obediente, mas e a prática? Por quê, meus irmãos? O que Jesus fala, quando ele ensina sobre o lava-pés, ali é um fundamento teológico, sim, eu falei sobre isso. Ele vai servir com uma profundidade ao ponto de ir para a cruz, como muitos discípulos iriam servir, morrendo e dando a sua vida também posteriormente. Mas há um ato prático, uma atitude prática nisso que Jesus faz, de lavar os pés, que é cuidar uns dos outros. Então, meus irmãos, essa resposta de obediência a Deus, ela se abre, ela se desdobra em trabalhos dentro da igreja. Por isso que nós vimos hoje sobre diaconato ou diaconia pela manhã, porque nós queremos uma igreja de fato envolvida no serviço a Deus. Então, fazer parte do corpo de Cristo, cuidando uns dos outros, alegrando-se, chorando juntos, como uma forma de sermos percebidos como legítimos adoradores de Deus pela obra que Cristo fez nas nossas vidas, pelo poder do Espírito Santo. Então a resposta, meus irmãos, ela precisa exigir de nós, de fato, como servos de Deus, atos, que comprovem a nossa regeneração. Judas, ele nunca poderia fazer isso, porque ele não era convertido. Em algum momento, ele ia começar a brigar, porque seus interesses eram outros naquele grupo ali. Quais são os seus interesses quando você faz parte de uma comunidade cristã? Lembra que o pastor Paulo falou pela manhã? Que a igreja não é um dispensário, não é um mercado onde você vai e pega, isso eu quero, isso eu não quero, isso para mim está bom, isso para mim está bom, e você não se envolve. Claro que não é isso, é muito mais do que isso. Servir então é despir-se daquilo que te dá todo o conforto no seu dia a dia. Você agora faz parte como uma comunidade. Jesus estava falando para eles, meus discípulos, meus apóstolos, eles precisam olhar para mim, eu vou para a cruz. É isso que vocês querem? Os outros 11 disseram sim. Alguém disse não, e foi substituído lá em Atos 1. Lá em Atos 1 não poupa a palavra também não. É uma substituição ao traidor. Então, meus irmãos, que Deus confirme o nosso chamado, a nossa regeneração. Que Deus confirme em nós, através de atitudes, a nossa fé, a nossa fidelidade a Deus, o nosso serviço. Nós não podemos ser crentes apenas igrejeiros, isso não é suficiente. Podemos ser crentes apenas ativistas. Não, é muito mais do que tudo isso. É servir a Deus mesmo, naquilo que talvez muitos não vão ver, mas Deus está vendo. Deus conhece o seu coração mais do que eu, o meu coração mais do que você conhece. Que Deus nos abençoe. Quero encorajá-los a servir a Deus de fato, em espírito e em verdade. Empenhar-se, nessa mata, nesse caminho aí. Ele muitas vezes será muito áspero, mas, meus irmãos, o que vem depois é algo maravilhoso. E finalizando, uma boa história para você ler, ficção, mas baseado nas Escrituras, é o Peregrino. O fim é maravilhoso. Deus os abençoe. Vamos orar. Nosso Deus, bendito seja o Senhor. Obrigado, meu Pai, por teu amor e graça. Obrigado, meu Deus, porque a gente pode ver, ó Deus, que mesmo nesses atos constrangedores, humilhantes, o Senhor tem lição para as nossas vidas. Ó Deus, que nós sejamos discípulos e que o nosso coração, ó Deus, esteja
desejoso, Pai, de que o Senhor o controle e o governe verdadeiramente. Remove de nós, ó Deus, aquilo que nós colocamos, ó Deus, à frente do Senhor. Remove de nós, ó Deus, nossas vontades maiores, que muitas vezes são maiores, ó Deus, ou tentam ser maiores do que o desejo do Senhor para as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a ajoelharmos diante da grandeza e da majestade do Senhor. Ó Deus, instrui-nos e humilha-nos, ó Deus, para sermos verdadeiros discípulos, que choram e que servem uns aos outros, onde meu irmão, ele é mais importante para mim. Senhor, nos abençoe como igreja e faça-nos frutificar para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo, amém. Deus abençoe, meus irmãos, a todos.